Olá pessoal, meu nome é André da Silva e este é o seu canal Rádio Televisão Columbimbi. Se é a primeira vez que nos acompanha, desejamos-lhe boas-vindas. E não se esqueça de subscrever ao canal para passar a receber todas as notificações sempre que publicarmos algo novo, tá bom? Trazemos para si, amigo telespectador, este tema porque chegou à nossa redação uma denúncia do Sr. Jerônimo Cissa sobre o esquema de corrupção na Polícia Nacional no Zaire. O caro telespectador poderá acompanhar o áudio, não é? Mas de todas as formas nós vamos tecer algumas considerações, porque achamos pertinente enfatizarmos aquilo que realmente ouvimos no áudio. O Sr. Jerônimo Cissa, na sua abordagem, esclareceu-nos que realmente tem havido esquema de corrupção dentro da Polícia Nacional. Não ficam bem, realmente. Tudo que ele disse, reiterou que tem todas as provas. Quer dizer que qualquer um que julgar que o senhor Jerônimo Cissa não está a falar a verdade, então ele está disposto, até porque no seu áudio referiu-se muito bem, que está disposto a provar tudo o que ele denunciou no áudio. Referiu-se que no dia 27 de abril de 2022 havia uma proposta de nomeação do agente da segunda classe, o senhor Eduardo Ndongala Mpanga. Prestem bem atenção, amigos telespectadores, naquilo que eu estou a enfatizar. Tudo que eu estou a dizer aqui é apenas uma ênfase que estou a dar, não é? Daquilo que o senhor Jerônimo Cissa declarou na sua denúncia. Teve acesso a um documento que datava do dia 27 de abril de 2022, que se referia a uma proposta de nomeação do agente da segunda classe, o senhor Eduardo Ndongala Mpanga, tá? Para ocupar o cargo de chefe de departamento administrativo. Igualmente, havia outra proposta, teve acesso a um outro documento onde havia a proposta de nomeação do senhor Manuel dos Santos Cucinala, pois, assim que está correto. Neste caso, para ocupar o cargo de chefe de secção de inspeção municipal de Mbanza-Congo. Esses dois elementos haviam sido propostos, já interinavam essas funções há um bom tempo. Esperavam obviamente uma promoção. Eles aguardaram esse tempo todo, para a surpresa deles, não é? Para a surpresa deles, no momento em que houve a cerimônia de promoção e nomeação, surgiram elementos provenientes da província de Luanda para Mbanza-Congo, Zaire. Esses elementos são subinspeitores do SIC e foram promovidos em detrimento daqueles que deviam ser promovidos. Quer dizer, isso criou uma onda de indignação, não é? Por parte dos efetivos que não foram promovidos e também por parte daqueles que realmente têm acompanhado a cultura organizacional, têm acompanhado o empenho desses agentes. Para além do senhor Jerônimo Cissa, obtivemos ainda mais informações de que há agentes que interinam determinados cargos há 1 ano, 2, 3 anos, e quando chega o momento para promoção ou nomeação, essas pessoas não são contempladas. Então isso cria ou está a criar um ambiente de descontentamento dentro da corporação. Os agentes da polícia no Zaire, particularmente em Mbanza-Congo, estão descontentes com tais práticas. E o que aconteceu depois? Aconteceu que esses subinspeitores
do SIC que vieram de Luanda, ao serem promovidos e nomeados, não é? Simplesmente regressaram a Luanda, que é a sua zona de origem. Isso mesmo eu ficaria bastante entristecido. Então nós damos aqui no duro, lutamos para pelo menos conseguirmos alguma promoção, porque todos nós quando trabalhamos esperamos alguma promoção. Criamos filhos, tal como o senhor Jerônimo mesmo Cissa disse, referiu-se muito bem, e eu reitero as palavras dele. Há pessoas, pais de famílias, estão a lutar, estão a trabalhar, estão a dar no duro para conseguirem amanhã pelo menos uma promoção. Porque quando a pessoa é promovida, consequentemente o salário também aumenta. O senhor Jerônimo Cissa ainda referiu-se às injustiças que têm ocorrido quanto às nomeações, não é? E quanto às promoções dentro da Polícia Nacional. Temos filhos de camponeses que não são promovidos porque não têm pais na cozinha. Não têm pais na cozinha. A pessoa que muitas das vezes se dedica pouco, essa pessoa já tem, já foi contemplada. Por amor de Deus, o senhor Jerônimo Cissa fez questão de referir os nomes desses subinspetores provenientes de Luanda e que foram promovidos em Banza Congo. São eles: o subinspetor Mendonça Jamba, que foi nomeado como chefe de departamento administrativo e também foi promovido de patente. Houve igualmente a nomeação e promoção do chefe de departamento para inspeção e fiscalização, Ivaldir Fernandes. Dentro mesmo deste quadro ou desta senda de promoção e nomeação foi contemplado o senhor Sérgio Augusto, chefe de departamento da assessoria jurídica. Esses elementos divulgados nunca tinham sido colocados no Zaire, segundo Jerônimo Cissa. Nunca tinham sido colocados no Zaire. Não há nenhuma guia de colocação no Zaire. Os colegas que estavam no ato, foi a primeira vez que os viram no Zaire. Esses elementos subinspetores do SIC em Luanda foram nomeados no Zaire, desvalorizando aqueles que exercem aquelas funções há mais de um ano, na província do Zaire, neste caso. O senhor Jerônimo Cissa ainda referiu-se que todos aqueles que vieram de Luanda e foram promovidos em Banza Congo, não é? São licenciados, e um deles até é mestre. Então a pergunta que se coloca é a seguinte: será que em Banza Congo não temos quadros licenciados? Não temos agentes licenciados? E até fez-nos também saber, o senhor Jerônimo Cissa, que um deles, pelo menos daqueles que foram prejudicados, um deles é licenciado. Não devia pelo menos contemplar, ainda que não fossem esses os prejudicados. Será que no Zaire não temos quadros com o nível de licenciatura? É a pergunta que não se deixa calar. Portanto, os efetivos da polícia no Zaire estão descontentes com tais práticas, porque se isso aconteceu com uns, amanhã pode vir a acontecer com os outros. Portanto, o nosso denunciante desafia o senhor Firmino Wayamba, senhor comandante provincial da Polícia Nacional no Zaire, a abrir um inquérito. Portanto, deve indicar o diretor provincial de inspeção para poderem abrir um inquérito para saber o que realmente aconteceu para tais situações ocorrerem dentro da corporação no Zaire. Acho uma ótima ideia. Para se apurar a veracidade dos fatos. É verdade. Porque senão o clima de descontentamento vai continuar na corporação. Vai continuar. Os agentes estarão descontentes.
E depois, aqueles que realmente se dedicam vão deixar de se dedicar. Olha para esses filhos dos camponeses, senhor comandante Firmino Wayamba, esses filhos dos camponeses, esses que dão no duro, dão mesmo no duro para fazerem sentir o nome da polícia, aqueles que realmente enfrentam o perigo, aqueles que estão sempre na linha da frente a mostrarem o seu trabalho com zelo e dedicação. Realmente, se é isso que aconteceu, eu compactuo com o senhor Jerônimo Cissa a se levantar o inquérito, senhor comandante, porque não ficará muito bem. E temos outras denúncias graves feitas pelo senhor Jerônimo Cissa. Colocamos aqui o áudio do senhor Jerônimo Cissa para que o amigo telespectador possa acompanhar do princípio ao fim, porque neste áudio temos aí revelações que vai deixar o amigo telespectador estupefacto. Por isso, acompanhem e deixem nos comentários alguma coisa a respeito desta situação. Até já. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Jerônimo Cissa, as nossas cordiais saudações vão de acordo com a hora do dia. Trazemos então este áudio em virtude a uma denúncia que nos consta sobre indícios de corrupção e um clima de desalento, de revolta, de descontentamento que se instalou na Polícia Nacional, na província do Zaire. No sábado, segundo dados, houve nomeações de vários órgãos do Ministério do Interior no anfiteatro da Delegação Provincial do Zaire. Entretanto, segundo também dados que nos constam, e para dizer que temos documentos, é que houve de facto aqui questões que merecem um esclarecimento. E aqui indícios substancialmente notórios de que a Polícia Nacional continua a ser um antro da corrupção, antro do nepotismo, antro do familiarismo. Ora, vejamos. Segundo dados que fomos investigar, no dia 27 de abril de 2022, houve propostas de nomeações do agente da segunda classe, o senhor Eduardo Ndongala Divapanga, para que ocupasse o cargo de chefe de departamento administrativo. Também tivemos acesso a um documento em que havia proposta de nomeação do senhor Manuel dos Santos Cusinata para exercer o cargo de chefe de secção municipal da expansão de Mbanza Congo. Entretanto, segundo dados, no dia da nomeação, enquanto esses agentes que ocupam essas posições há muito tempo, trabalham interinamente como chefe de departamento administrativo e chefe de secção de expansão, aparecem novos rostos que, por sinal, foi a primeira vez que os elementos que foram nomeados apareceram em Mbanza Congo. Apareceram em Mbanza Congo, na atividade, foram nomeados e promovidos, depois voltaram para Luanda. Os elementos aqui destaco são o subinspetor Mendonça Jamba, que foi nomeado como chefe de departamento administrativo e também promovido de patente. Houve também a nomeação e promoção do chefe de departamento para expansão e fiscalização, o senhor Ivaldir Fernandes. Também houve nomeação e promoção do senhor Sérgio Augusto para o chefe de departamento de assessoria jurídica. Entretanto, esses elementos, segundo dados, nunca tinham sido
colocados no Zaire. Não há nenhuma guia de colocação dos mesmos no Zaire. Os colegas que estavam no ato, foi a primeira vez que os viram no Zaire. Foram lá, foram nomeados e patenteados, sem que por efeito tinham ou tenham sido colocados em Baza-Congo, ou outro município que seja Tomboco, Coimba, Noque, Inzeto e Soio. Foram elementos que surgem de Luanda, porque até eles são subinspetores do SIC aqui em Luanda, e foram nomeados no Zaire, desvalorizando efetivamente aqueles que já exercem essas funções há mais de um ano na província do Zaire. É triste esse ato, porque a polícia, como órgão da administração da justiça, deve andar nos marcos da lei, da honestidade, da justiça. Esses elementos também, que, segundo dados que colhemos, há elementos aqui, requisitos que valem ser destacados. Os elementos que vieram do Zaire, todos são licenciados, um até mestre, mas também no Zaire, os elementos que ocupam esses cargos, um deles é licenciado. Por que foi preterido em relação ao elemento que veio de Luanda? Senhor comandante e delegado provincial, senhor comissário Firmino Wayamba, senhor comandante provincial, eu quero solicitá-lo o seguinte, que abra um inquérito. Esse inquérito deve constar o nome do diretor provincial da expensão, o diretor dos recursos humanos. Porque a expensão é um órgão do Ministério do Interior que vela pela pesquisa ou investigação de atos dolosos de violação dos estatutos, das leis, dentro da Polícia Nacional. Entretanto, se o próprio diretor provincial da expensão não sabe disso, aliás, os elementos, ou um dos elementos que foi substituído por um elemento de Luanda, faz parte da sua direção. O diretor de recursos humanos, será que não teve, depois da proposta apresentada aos 27 de abril de 2022, onde constava o Sr. Eduardo Divapanga, constava o Sr. Manuel dos Santos Cuzinala, será que também não sabe da proposta clandestina que nós tivemos acesso, que está no Gabinete de Recursos Humanos, Gabinete Provincial de Recursos Humanos e no Gabinete Nacional de Recursos Humanos de 27 de maio de 2022, onde também havia proposta de nomeação do Sr. Mendonça, do Sr. Valdir e do Sr. Sérgio, que trabalham em Luanda para que fossem ocupar cargos já propostos lá no Zaire. O Senhor de Recursos Humanos não sabe disso. É uma pena. Até quando os filhos dos camponeses, os filhos dos pobres, continuarão a ser menos importantes? Pessoas que trabalham, dão o melhor de si. Muitos agentes da polícia no Zaire, Angola em geral, muitos elementos que trabalham por não terem pais na cozinha, por não serem filhos dos chefes, por serem filhos de pobres, continuam aquelas patentes, sempre agentes, sempre subinspetor, sempre superintendente, sempre intendente, mas os filhos dos comandantes, os filhos do chefe de recursos humanos, as namoradas, os sobrinhos, são promovidos sem histórico nenhum na Polícia Nacional, sem que tenham mérito para efeito, mas basta que seja licenciado, mesmo que não tenha competência nenhuma, são sempre nomeados, preterindo sempre o filho dos camponeses. Até quando a polícia será antro da corrupção? Até quando a polícia será antro do nepotismo, do familiarismo? Se a polícia é um órgão da administração da justiça, até quando será justa com aqueles também que trabalham, com aqueles que, mesmo que não sejam filhos de comissários, filhos de chefe de departamento, de filhos de chefes de recursos humanos, que filhos de chefe de expensão, até quando? Até quando? É deplorável. Nós conhecemos
agentes da polícia que trabalham, aqueles que dão peito à bala, aqueles que vão combater a delinquência. Hoje sabemos nós que os delinquentes têm arma. Muitos deles morrem, mas sempre morrem como agentes, porque não são filhos de chefes, porque não são filhos de comandantes, porque não têm pai na cozinha. Quer dizer, é vergonhoso o que está a acontecer no Zaire. É vergonhoso. Quer dizer, isso até... Será que no Zaire não há quadros? Está bem. Se um deles aqui não reúne requisitos, então no Zaire não há quadros. Aqui não é... Isso, nós não estamos aqui a promover regionalismo. Mas temos também que ser honestos, coerentes, um pouco responsáveis e ter um pouco, se não há sensibilidade, pelo menos vergonha. Porque esses elementos também, que agora foram prejudicados, também têm filhos para sustentar, também têm família, também merecem ganhar bem como os outros. Sempre os vossos filhos. Até quando, sim, senhores? Senhor Firmino Wayamba, comandante provincial da polícia, eu quero também que indique mesmo o próprio diretor provincial da inspeção para abrir o inquérito onde o seu nome tem que constar por elemento envolvido nisso. Porque não é possível que isso ocorra sem que o diretor da inspeção saiba, sem que o diretor de recursos humanos tenha conhecimento. E esse esquema existe no Zaire há muito tempo, seu comandante. Eu sei que o senhor é novo e pelos dados que nós escolhemos do senhor, o senhor é vertical, é coerente, porque nós investigamos esse caso e eu tenho esses documentos, estou a dizer aqui, tenho os documentos, as promoções, os decretos, as leis, documentos. Eu tenho esse documento, estou a falar aqui, eu tenho, consta-me aqui, tenho os documentos, seu comandante. Se puder, eu posso mandá-lo. Se me contactarem off, eu lhe envio esse documento, poderá ver a primeira proposta reservada, onde constam os primeiros elementos, e a segunda proposta clandestina, que nunca tenham tido acesso e que ninguém sabia. De repente aparecem homens que não conheciam no anfiteatro para serem nomeados. E nessa altura que falo, os homens estão em Luanda, já regressaram em Luanda. E para tentar ludibriar os que estão descontentes, disseram não, vieram em Luanda na inspeção geral para fazerem estágio. Significa nem até as funções que vão exercer dominam. Aqui eles são do SIC, mas aí vão ser chefes de departamento de áreas que nem dominam. Tudo isso é corrupção, é nepotismo. Mas no Zaire não há quadros. Acontece isso em vários órgãos, na AGT, em várias áreas. As pessoas saem em Luanda, vão no Zaire ou vão em outras províncias só para conseguir as vagas, depois voltam em Luanda. Até quando nós vamos também conseguir valorizar os quadros das províncias? Na Polícia Nacional, a nível da província, no Zaire, não há quadros capazes de assumir isso. Esses que assumem esses cargos, mais de 2 anos, não podem ser nomeados, não podem ser respeitados, não podem ser valorizados, seu comandante. Senhor ministro, senhor general Laborinho, olhemos o caso no Zaire. Mais um caso de corrupção no Zaire. Corrupção clara, ativa, objetiva, essa idolosa. Aqui não há dono indireto, há dono direto. Pessoas envolvidas no esquema de corrupção. Aliás, a nível de recursos humanos na Polícia Nacional, vendem-se patentes, isso é claro, isso é conhecido, todo mundo sabe disso. O diretor do recurso humano do Zaire terá que explicar isso publicamente, como é que foi possível existirem 2 despachos com as nomeações nas mesmas posições. O primeiro despacho era dos elementos de 27 de abril de 2022, era para os elementos do Zaire. E no dia 27 de maio de 2022 também, surge outro despacho de elementos que vivem em Luanda, que nunca trabalharam no Zaire, não têm guia de colocação, não conhecem o Zaire, foram apenas lá para receber patente e voltaram em Luanda. É possível construirmos um país onde também se valoriza o filho do camponês? A Ancissa, o senhor Mendonça, Jamba, o senhor Ivaldir Fernando, o senhor Sérgio Augusto são do SIC, são subinspetor, vão te matar. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo disso. Eu temo a morte, por acaso. Eu temo que um dia não fale aquilo que é real, aquilo que é justo. Eles também são humanos. Se eles estivessem na posição que se encontra os outros em Baza Congo, sentiriam-se bem? Pessoas que dão no duro, trabalham há mais de 1 ano, 2 anos nessas posições. E depois aparecem outras pessoas a assumirem as suas propostas. Eles sentiriam-se bem como filhos de Deus, como seres humanos, que também têm família para sustentar. Porque as nomeações, as promoções, aumentam no salário. Quem é que não quer
melhorar o seu salário para dar condições de vida de qualidade, condições de qualidade da sua família, condições de vida aceitáveis, para pagar uma escola condigna, para pagar a saúde de qualidade do seu filho. Quem é que não quer? São eles que são bons, são filhos, que têm familiares de recurso humano, são filhos de chefe de expansão. Só eles merecem. Que matem, mas eu não posso parar de falar, porque nós temos que melhorar Angola. Agora, vão me matar. Tá bem, matem. Eu não tenho medo disso. Aliás, eu e a morte nunca vamos nos encontrar. Mas temos que dizer o que é real. Se o comandante, seu Firmino, o senhor é coerente. Aliás, eu estou a investigar a sua ficha de serviço. O senhor é coerente, é humano, está preocupado até com os agentes. E o senhor é chamado no seio da polícia a nível da província como um líder. Então queremos ver a sua veia de liderança, ter a sensibilidade, ou nesse esquema de corrupção. E quero alertar. É novo ali, é preciso que eu diga, aqui neste áudio. É preciso, se for possível, criar nova equipa. Grande parte, dos 100% dos chefes aí do Zaire, chefes provinciais, municipais, diretores, todos eles estão mancomunados com a corrupção. Esses elementos, todos que estão envolvidos, de que 95%, 98% vivem da farda. Estão no esquema de contrabando, venda de patente, esquemas de soltar bandidos. Há um conjunto de elementos da polícia ali que precisam também ser investigados. E ali eu chamo o SINCE. O SINCE também tem que trabalhar. E eu ainda vou voltar a falar do SINCE. Há esquema aí que descobri, vou falar. Daqui a pouco trago algo do SINCE. Também trarei outro último áudio, o próximo áudio amanhã, que eu prometi nos últimos áudios que eu fiz. Portanto, senhor Ministro do Interior, senhor Comandante-Geral da Polícia Nacional, senhor Comissário Firmino Wayamba, Comandante Provincial da Polícia Nacional no Zaire, especificamente em Baza Congo. Este ato, ou este áudio, vem alertá-los que esse esquema de corrupção aconteceu na sua barba, comandante. Eu sei que é novo. O delegado anterior, o comandante provincial anterior, já estava, segundo dados que apuramos, já estavam a tentar lhe entrar na mente, tentar lhe filosofar, para que aceitasse a nomeação desses elementos que vieram de Luanda. Ele já estava a recusar isso. Se o seu comandante o abordar a respeito, ele vai dizer, ele sabe disso. A não ser que ele negue que não quer se envolver nisso, mas ele sabe. Já estava a ser contactado para esse esquema de corrupção que as pessoas que podiam ocupar essas posições tinham que vir de Luanda. E entenda, comandante, tão logo o comandante sai daqui, vai para o sul de Angola, para outra província, o seu Firmino Wayamba ocupa a posição. Não sei qual a estratégia que tenha usado, em menos tempo efetivar. Aliás, a nomeação foi ao arrepio, foi rápido, promoções rápidas, tipo a um processo. Pode investigar isso. Aliás, eu não falo sem documentos. Eu falo com factos. E todo o áudio que ouvirem que eu fiz tem facto, tem documentos. Portanto, eu estou a falar com facto. Se o comandante me contactar, tem aí o meu grupo, meu número do WhatsApp, eu vou fornecer-lhes os documentos que dispõem sobre esse ato. Aqui há violação sistemática do princípio da honestidade, o princípio da justiça. Aliás, a Constituição é clara. Ninguém pode ser discriminado para exercer cargo público. Porque todos nós somos angolanos. Como é possível? Quer dizer, os de Luanda, nós assim, eu vivo em Luanda, vou dizer que eu vivo em Luanda. Por que temos que ter sempre a mentalidade que nós que vivemos em Luanda somos sempre os mais inteligentes? Até quando? Até quando vamos até mentalizar ou luandizar Angola? Até quando continuaremos a pensar que os melhores quadros são sempre de Luanda? Nas províncias não se estuda. Noutras províncias não se estuda. Não há quadros. Aí no Zaire não tem quadro para ocupar essas posições. Mas todos virão de Luanda sairão de Luanda para Mbanza Congo para ocuparem cargos, porque segundo até dados que eu aqui estou a investigar, o senhor diretor de recursos humanos, o senhor diretor da expensão, abriram um passivo muito grande com a verdade, com a justiça. Eu ainda iria a fundo desse processo. Eu quero, de facto, saber o que se passa desse processo. Não é justificável. Então, que tivessem dito aos outros que já não serão nomeados. Por que os chamaram para irem no ato quando sabiam que já tinham os vossos sobrinhos ou filhos, ou quem quer que seja, que seria nomeado em lugar deles? Isso não é matar a motivação dos outros? Isso não é matar a entrega abnegada no trabalho? Isso não é matar a carreira dos outros?
São sempre os vossos filhos, vossos sobrinhos, vossos amigos. Até quando? E nós que nascemos de famílias pobres, nós que somos camponeses, que até estudamos com muito sacrifício, porque nós, por sabermos que não temos ninguém, nos empenhamos muito. E muitos polícias que eu conheço a nível de Angola, por não terem pais na cozinha, são os que mais trabalham. Mas em menos tempo, os vossos filhos, os vossos sobrinhos, as vossas namoradas têm patentes altas, mesmo com pouco tempo na corporação. Quantos nossos irmãos, filhos de camponeses, também formados, empenhados, trabalham duro, nunca foram nomeados, continuam nas mesmas patentes, mas os vossos filhos são sempre nomeados. É Angola que criamos. A polícia está cheia de delinquentes que se escondem nas fardas. São esses que continuam a travar o desenvolvimento. Porque quando Angola funcionar com transparência, com o cumprimento das leis e das normas, esses não conseguirão empregar os seus filhos. Não conseguirão promover as suas namoradas. Porque até muitos promovem muitas moças. Olha mesmo na unidade lá, a nível das unidades policiais. As moças, as patentes que ostentam. Porque beijou o comandante. Porque fez sexo ao comandante. Porque fez broxa ao comandante. Foi nomeado. Mas aquele polícia que trabalha duro, que está na porta de arma, eu dificilmente vejo senhoras na porta de arma. Dificilmente vejo à noite, nos carros que fazem patrulhamento na rua, de noite às madrugadas, uma menina. Mas são sempre as meninas que têm patentes muito altas. Eu não vejo os vossos filhos nesse. Nós conhecemos os vossos filhos, os vossos sobrinhos. Aliás, a nossa vida é ler o país. Os vossos filhos nunca aparecem nesses carros, estão nos gabinetes a trabalharem. Estão nos gabinetes, com a CA17, com sumo ao lado, uma água fresca. Aqueles polícias que dão no duro, que trabalham, que estão nas fronteiras, que vivem a sofrer, a serem ferrados pelos mosquitos dia e noite. Aqueles mesmo é que são esquecidos. Mas os vossos filhos continuam a ser nomeados, continuam a ser promovidos. Pessoas sem carreiras, até que nem tem 10 anos de polícia, mas é grande chefe, é superintendente, está a caminho do comissário, porque é o único que estudou. Mas aquele que está na rua, por não ter pai na cozinha, mas também estudou, é empenhado, mas nunca será nomeado. E a polícia nacional, hoje, é o esconderijo dos maiores bandidos desse país. Todo comandante da polícia deve se preocupar. E a bandidagem não é só com os agentes, é mesmo com os comandantes, porque um elemento, um polícia que durante 20, 25 anos, 15 anos, com empenho, com formação, nunca foi nomeado, tem necessidades. Muitas das vezes vocês mesmos, comandantes, chefes de secção, diretores de dispensão, chefes de departamento, comandantes provinciais, municipais, são mesmo vocês, por frustração, que fazem com que muitos polícias ficam delinquentes. Porque a polícia está ali na fronteira, está ali a combater criminalidade, encontra elementos com dinheiro. Se essa polícia não ganha mal, não é valorizado, trabalha duro, não vai receber o dinheiro. Não vai, um elemento do SIC que está a investigar um crime, encontra um esquema onde há muito dinheiro, olha para a sua vida social, nunca foi promovido, sofre, não vai receber o dinheiro. Então, o vosso comportamento propicia a delinquência na Polícia Nacional, valorizem os quadros, não olham pela questão filogenética, pela questão familiar, olham pela competência, pela formação. Então, uma província que tem 6 municípios, a nível de todos os municípios, não há elementos formados para ocupar essas posições. Os quadros têm de vir sempre de Luanda. Os quadros têm de vir sempre de outras províncias. Não estamos a falar de regionalismo, mas também desgasta aqueles que estão no terreno. E isso até depois não cria um clima saudável a nível do ambiente laboral. Quer dizer, se eu estou aqui, você que veio dali, não conhece a sua história, eu já dou no duro aqui há muito tempo, dou o melhor de mim, e apareço como paraquedista do SIC para chefe de departamento de expansão, isso casa. Do SIC para chefe de assessoria jurídica, casa isso.
Eu estou atrás desse caso ainda. Ainda vou trazer matéria. Não é assim, manos. Sejamos de facto humanos. Até quando a polícia será antro da justiça? Senhor ministro, há muitos relatos, há muitas denúncias sobre a polícia. E um dos fatores que leva a esses climas de corrupção, de envolvimentos, de esquema de criminalidade, é mesmo a injustiça que está na polícia. Na polícia há muita injustiça. Na polícia ainda continua o esquema de venda de patentes e promoções. Na polícia ainda continua a se privilegiar as namoradas, os sobrinhos, os filhos. Até quando? E esses filhos, às vezes, nem trabalham. Nem dão. Os polícias, aqueles que trabalham, são os que não são valorizados. Até quando, senhor ministro? Até quando o comandante-geral da polícia? Até quando comandantes provinciais? Diretores de recursos humanos? Diretores de expensão? Da área jurídica? Até quando o chefe de departamento da área jurídica? Até quando? Aliás, o gabinete jurídico deve velar por isso. Até quando? E no Zaire está a acontecer um esquema de corrupção, claro. Até quando? Olham só as patentes daquelas menininhas, aquelas moças, as garotas de programa, aquelas. Há realmente também algumas competentes na polícia. Não vou aqui ser tão discriminatório aqui. Não vou aqui ser também tão injusto. Há de facto muitas mulheres competentes na Polícia Nacional. Mas também, mano, grande parte daquelas que conhecemos só levantam mesmo já a cueca para ser nomeado, a saia. Algumas patentes estamos a ver no ombro. Quer dizer, tu olhas para a menina, nós temos também tios na polícia, amigos, vizinhos, que estão a roçar. Nós éramos até miúdos, nós devíamos ter 10, 12 anos. Os mais velhos estavam na polícia há muito tempo, até hoje. A patente continua a ser a mesma. Mas todos os dias de manhã, às vezes o mais velho aí para a unidade e voltar à noite. Todos os dias, paz, boas noite. Mas os mais velhos continuam com a mesma patente. Esses meninos que estão a surgir agora, os doutores, as doutoras, são eles os mais importantes. E esses não trabalham, até muitos nem conhecem o trabalho da Polícia Nacional. Os mais velhos, aqueles polícias antigos, os jovens que se empenham, que sabem o trabalho, que conhecem de facto o trabalho, são esses que ainda ensinam os chefes. Mas chefes é que ganham bem, que têm regalias, que têm viatura. Vê só quando esses elementos chegam no parque da unidade. Vê os carros que estacionam, humilhando os outros. Oh, minha Angola, eu espero justiça no Zaire. Jerônimo Ncissa, pensar e fazer pensar.